Pessoal, bom dia de novo, né? Estamos aí começando mais uma aula. Acabei entrando na sala errada ali, a Carla estava dando aula lá. Isso acontece, né? Bom, meninos, meninas, estamos finalizando, ou quase, né? A apostila número 6. Essa apostila número 6 é a apostila dos animais. A gente termina ela nessa ou na próxima aula, né? Bom, vamos começar o nosso conteúdo aqui. Cara, é um privilégio dar aula para vocês. Vocês não fazem ideia do quanto eu gosto de dar aula para vocês. Nós estamos aqui. Bom, se você se lembra, a aula de hoje a gente falou sobre os anfíbios, não foi? Primeira aula de hoje. Agora a gente vai caminhar mais uma classe de vertebrados. Eu imagino que seja a classe, uma das mais importantes que a gente tem. Por quê? É a primeira classe de vertebrados que dominou o planeta. Sem sombra de dúvida, eles conquistaram o nosso planeta, mas conquistou mesmo. Sabe, eu estou falando dos répteis. Os répteis, eles são os primeiros vertebrados que vão entrar sabe, no domínio do planeta. Eles conquistaram o ambiente terrestre e também o ambiente aéreo, porque os répteis, entre eles, na época, tinham os dinossauros, estou falando de pelo menos 70 mil anos atrás, quando a gente tinha lá, eventualmente, uma população de dinossauros que dominava o planeta. Como eu já falei aqui algumas vezes, Richard Dawkins é um biólogo inglês que eu admiro muito. Ele é um biólogo que defende a evolução darwiniana ou darwinista, e ele fala que por um triz as nossas mães não tinham cauda e botavam ovos. O que ele quer dizer com essa frase? Que os répteis, se não houvesse um evento catastrófico que eliminou praticamente a ordem inteira de animais, eliminou uma das ordens. É como se eu pegasse, por exemplo, imagina aí, a gente falou dos anfíbios, então tem lá os anuros, tem lá os urodelos e tem também os apodas, ou ápodas. Imagina eliminar uma ordem dessa inteira. Foi o que aconteceu com os dinossauros. Os dinossauros, poderia dizer então que eles são os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Eles se ambientaram, eles, sabe, chegaram e calor ou sem calor, com umidade ou sem umidade. Inclusive, os principais moradores de deserto são répteis, né? Bom, a pele é impermeável. O que significa isso? Significa que esses animais não transpiram. Eles têm a pele seca. Quer dizer que eles não têm glândulas na pele. Diferente de nós, mamíferos, que temos a pele cheia de glândulas. A gente transpira, a gente produz meleca, a gente produz suor com sebo, essas coisas. E o réptil não. O réptil ele é sequinho. Você nunca vai ver uma cobra usando desodorante, mesmo porque ela não tem nem braço para levantar, mas é o caso agora. Bom, excretam ácido úrico. O que é isso? Olha, quando o animal excreta ácido úrico, ele vai precisar de pouquíssima água para eliminar essa excreta. Diferente, por exemplo, de nós, que a gente excreta ureia, e a ureia precisa de uma grande quantidade de água, é por isso que a gente precisa beber água o dia inteiro praticamente. Por quê? Porque a gente precisa se hidratar o tempo todo, porque a gente precisa de uma grande quantidade de água para poder eliminar a ureia, que é a excreta que a gente elimina. Respiração pulmonar. Velho, o anfíbio, ele respirava pela pele. A pele dele tinha que estar úmida, porque se a pele dele não tivesse úmida,
Ele não conseguia fazer a troca gasosa. E esse novo vertebrado aqui, não. Ele chega e para ele, ó, tanto faz como tanto fez. Ele vai ter uma respiração pulmonar eficiente, pode vir poeira, pode vir teia de aranha, tá tudo certo. Ele tem um mecanismo de fazer uma limpeza do ar que ele está respirando e ele tem um aproveitamento muito grande desse ar. Então, respiração pulmonar, excreção de ácido úrico, pele impermeável, fecundação interna. Então, agora, esse animal não precisa mais ficar restrito a um ambiente onde tem algum tipo de líquido para ele poder fazer a fecundação, como era feito com os anfíbios. É muito importante que você leia sua apostila. Toda vez que eu começo uma aula, eu começo com o crédito da folha onde está a matéria. É importante você dar uma lidinha depois, tá? Então, numa prova, por exemplo, eu perguntaria para você quais são as características que permitiram os répteis conquistar o ambiente terrestre. Então, nós temos aqui, ó, pele impermeável, excreção de ácido úrico, respiração pulmonar, fecundação interna. Tem mais alguma? Tem. Daqui a pouco eu falo de outras que são características. Bom, classificação dos répteis. Quando a gente fala em classificação, nesse caso eu estou falando de ordens, que são classes, são categorias taxonômicas menor do que uma classe. Então, a gente vai ter a ordem dos crocodilianos. Nessa ordem dos crocodilianos, a gente vai ter aí, ó, crocodilos e jacarés, ou também pode ser chamado de alligators e gaviais. Outra ordem, a ordem dos escamados. Vou trocar isso aqui de lugar de novo. Aqui. A ordem dos escamados. Quem são os escamados? Eles são as cobras e lagartos, ou ofídeos e lacertídeos. Ofídeos são cobras e lacertídeos são lagartos. Então, cobras e lagartos, eles são animais cuja pele está coberta de escamas. Os crocodilianos, a pele está coberta de placas. São placas sobrepostas, né, umas às outras, mas elas são placas que dão um diferencial ainda. E a próxima ordem aqui, então, ou seja, você já percebeu que a gente vai ter aqui um critério. É o tipo de cobertura da pele do animal que vai determinar. Além disso, também há outras características, mas a principal é essa. Se o animal tem placas em cima da pele, placas que estão sobrepostas, ele é crocodiliano. A ordem dos escamados, o nome já diz, são escamas na pele. E a gente vai encontrar quem? Quem tem escama solta, escamas cuja pele fica solta, são os lagartos. E a cobra, a pele é bem justa, e as escamas são quase sobrepostas, né? E a ordem dos quelônios é a ordem das tartarugas, cágados e jabuti. Tem diferença entre eles, Gregório? Tem. Primeiro, tartarugas. As tartarugas, elas têm nadadeiras. Os cágados, eles têm dedos, só que tem uma membrana entre os dedos. Então, membrana, cágados. Nadadeira, totalmente sem dedo, tartaruga. E o jabuti, ele tem pata com todos os dedos coladinhos assim, parece uma patinha de elefante. Tá? Então, aqui é aquático, a gente vai ter tartaruga de água salgada e de água doce. Cágado é de água doce, é aquático. E jabuti é terrestre. Muita gente ganha, ou ganhava, né, pessoal que mora na roça aí, jabuti de presente, porque acreditava-se que o jabuti ele é um animal que ajudava a melhorar crises de asma, crise de bronquite.
Então, minhas filhas tinham crise de bronquite, eu comprei um jabutizinho assim para elas. Lá em Barra do Garças era de boa, sei lá no Ibama, registrava o bichinho lá e você se tornava um cuidador, né? Autorizado. E aí, esse jabuti, a minha menina assistiu Nemo e viu lá a tartaruguinha lá nadando lá e tudo. Ela foi lá e pegou o jabuti dela e jogou dentro d'água. Rapaz, a minha sorte é que eu estava por perto e consegui ver o barulho. Tibum. O que foi, Carol? Não, ele vai nadar, que na televisão tá nadando também. Foi, oh meu Deus do céu. Quase que o bichinho morre afogado. Então, esse aqui é terrestre, esse aqui é aquático de água doce, esse é aquático de água doce e água salgada. São animais totalmente diferentes. Ah, um detalhe, eles não têm dente. Todo o restante da classe são animais que têm dentes, inclusive dentes pontiagudos. Né? Então, isso aqui é uma ilustração que mostra os representantes aí dessas classes. Então, a ordem dos crocodilianos, a ordem dos escamados, né? O lagarto é um escamado. A gente vai ter lagartos, vai ter aquele o pessoal costuma andar com ele no ombro assim, né? Como é que é o nome mesmo? Esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro. E nós temos as cobras que podem ser venenosas ou não venenosas. Né? Qual a diferença? Como é que eu vou saber se uma cobra é venenosa ou ela é não venenosa? Bom, cobra venenosa, a gente vai ter, olha, 10 aspectos aqui para você separar a cobra venenosa da cobra não venenosa. O primeiro aspecto, primeiro é a cabeça. A cabeça das cobras venenosas, ela é achatada e ela é triangular. Ah, meu Deus, quando eu vejo uma cobra, eu vou olhando para a cabeça dela. Oh, é lógico que eu não quero que você fique na frente de uma cobra para conferir se a cabeça dela é achatada ou arredondada. Bom, ela é bem destacada do corpo, a cabeça parece que ela é afinadinha na frente do corpo. Vou colocar os olhos sintéticos aqui. Os olhos, eles são pequenos, com a pupila em forma de fenda. A pupila é assim, meia retangular. Aqui os olhos são grandes, são olhos redondos e são na lateral da cabeça do animal. Fosseta loreal a fosseta loreal é uma cavidade aqui, ó. Essa caixa do óculos aqui, se fosse a cabeça da cobra, na lateral da cabeça aqui, você vai perceber que tem uma janelinha aqui, e essa janelinha é a fosseta loreal. Ela consegue perceber calor. Então é o seguinte, o animal que tá vendo aqui, ó, deixa eu pular um pouco. Tá vendo aqui, ó, hábitos. Hábito noturno, cobra venenosa. Se ela está saindo à noite, primeiro que ela enxerga mal. Ela tem olhos em forma de fenda e ela tem os olhos de forma bilocular, mas à noite todo mundo enxerga mal, ela também enxerga. O que vai acontecer? Como é que ela vai perceber a caça, o animal que ela vai dar o bote? Ela vai dar o bote em quem? Qualquer bicho que passar? Não. Ela prefere dar o bote no animal que seja pequeno, em que ela consiga engolir, porque ela não tem mãos para poder usar a faca e despedaçar o animal. Então ela faz o seguinte: através da fosseta loreal, ela percebe calor e nós mamíferos, nós somos é como se a cobra olhasse para a gente, mamífero, e visse uma bolha de calor. Ela percebe a sensação de calor. E aí, conforme o tamanho dessa sensação de calor, se for pequena, ela sabe que é um animal pequeno, um rato, por exemplo. Aí ela vai lá e engole esse animal. O que acontece quando você está fazendo um acampamento e resolve sair à noite lá da barraca, dar um rolê? Quando a cobra percebe a sua presença, que a cobra venenosa ela sai a partir de 5 horas da tarde, 6 horas. Quando começa a esfriar o tempo, é que ela sai. Então, o que acontece com essa cobra?
Essa cobra, velho, ela vai chegar, ela percebe aquela bola de calor vindo na direção dela. O único recurso que ela tem é o quê? É armar um bote e tentar morder esse animal. E quando você chega perto dessa cobra, ela olha para você, ela vai perceber o calor das suas artérias. E se ela for dar um bote, ela vai mirar nessas artérias e lá vai ser um bote certeiro, porque vai distribuir o veneno dela mais rapidamente. Porque a artéria, o sangue flui mais rápido que nas veias. A artéria, ela faz o sangue sair do coração para os tecidos. A veia traz o sangue de volta. Então, o atrito do sangue nas artérias, como é um atrito mais vigoroso, vai produzir mais calor e a serpente vai perceber isso. Então, pode perceber aqui, ó, a Forceta L'Oreal está presente nas cobras venenosas e está ausente nas cobras não venenosas. Deixa eu arrumar essa tabela aqui, que ela está me incomodando. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Agora vai. Então, escamas do corpo. As escamas do corpo, deixa eu voltar aqui. As escamas do corpo, elas são alongadas, elas são pontudas, elas são imbricadas, meio levantadinhas. Sensação de aspereza quando você passa a mão nela. Na cobra não venenosa, ela é achatada, ela é lisa, ela não é imbricada, e ela é justaposta e dá uma sensação de liso quando você passa a mão nela. Né? A cauda aqui é curta, afilada bruscamente. Aqui vem a cobra, de repente ela afila aqui. Lembra da cascavel? Dá até para você perceber um chocalhinho nela ali, né? Os dentes. Os dentes, aqui a gente vai ter presas inoculadoras de veneno. Aqui a gente não tem presas. Ah, então, se a cobra não for venenosa, ela pode me morder que não vai acontecer nada. Então, vai, morde aqui, cobra. Não, não é isso. O que acontece? Quando a cobra não é venenosa, ela pode ser perigosa ainda, porque se ela morder você... Eu nunca vi uma cobra escovando os dentes. Então, ela tem dentes que estão sujos a vida inteira, cheio de bactérias ali. Por exemplo, algumas bactérias podem causar o câncer ali. Pode causar o câncer. Algumas bactérias podem causar tétano. Então, quando alguém é picado por uma cobra, vou mostrar um slide aqui, depois eu volto nisso. Observa só. Essa cobra aqui, ela não é venenosa. Por quê? Olha o tamanho do olho dela, olho redondo. Segundo, a cabeça dela é uma cabeça lisa aqui, ó, emenda com o corpo, tá? Terceiro, ela não tem presa. Ela tem dentes. Deixa eu ver aqui, alguém perguntando alguma coisa. Deixa eu ver. Desculpa o atraso, professor. Minha internet caiu. Só consegui dar um jeito. Oh, fica à vontade, tá? Eu sei que isso acontece de vez em quando. Seja bem-vindo aí. Galera, então olha só. Aqui nós temos. Olha bem para a picada dessa cobra aqui. Ó. Os dentes dela são todos do mesmo tamanho. A gente fala que essa cobra tem uma dentição áglifa. No seu livro tem um resumo, né, desses textos, desses termos que eu estou falando aqui agora. Tá? Depois você dá uma lidinha lá. Então, essa cobra aqui é a famosa cobra não venenosa. Ó, se ela picar alguém, o médico vai ver isso aqui na pessoa. São todos os dentes do mesmo tamanho. Tá? Agora, olha só isso aqui. A cobra oxtóglifa. Ela tem presa. Geralmente, essas presas não inoculam veneno. Pode inocular? Pode, mas geralmente não inocula. O médico vai ver esse padrão que é picado aqui. Ó. A gente tem uma cobra dessa aqui em Goiás, chamada mussurana. E essa cobra mussurana, ela tem um valor muito grande para os fazendeiros. Tem fazendeiro que compra mussurana para jogar nos seus pastos ali. E a mussurana, ela come outras cobras, porque ela tem essa presa aqui atrás, aqui, ó. Ela é obstógrafa, ela consegue morder e essa presa é móvel, ela vai engolindo. Cara, eu achei um vídeo na internet aqui
Fosse uma aula presencial, eu estava colocando para vocês ali. Mas não dá para colocar aqui, trava. Então, nossa, é uma agonia. Já tentei colocar vídeo, não dá certo. Então, é o seguinte. Agora, olha só isso aqui. Aqui é a proteróglifa. A proteróglifa, ela tem uma presa. As presas são na frente, elas são deslocadas. Então, quando ela pica, ela dá esse padrão aqui, ó. Olha o padrão da mordida. Então, o médico, só de olhar para a mordida, ele sabe se você foi picado por uma serpente venenosa ou por uma cobra sem veneno. Olha só a solenóglifa. Ela tem presas e as presas dela são retráteis. Quando ela abre a boca, a gengiva dela projeta a presa mais para fora da boca. Então, essa aqui, velho, olha só a fosseta loreal que eu falei para você ali, ó. Tá vendo? É esse orifício aqui que ela percebe o calor, então ela vai sair de noite. Então, aqui nós temos uma cobra. Essa aqui pode injetar veneno? Pode. Essa aqui pode injetar veneno? Pode. Só que essa aqui, a solenógrafa, ela tem um furo no meio do dente. É tipo uma agulha o dente dela. Então, ela vai literalmente injetar. E o veneno da cobra é a saliva que ela usa para fazer a digestão. Só que é a parótida dela aqui em cima, tá bom? Bom, e finalizando essa tabela aqui, nós temos a reprodução. Elas são ovovivíparas ou vivíparas. O que é isso? Ela pode botar ovos e ir embora. O ovo não precisa ser chocado. Ou ela pode parir cobrinhas. Ela pode reter o ovo dentro dela lá e liberar as cobrinhas lá de dentro. Aqui, ela é vivípara. Ela só prende o ovo e só libera as cobrinhas quando elas já estão prontas para sair. Um detalhe. Cobra desse tamanhozinho aqui, ou de 3 metros, se ela for venenosa, ela é perigosa. Ela já nasce podendo inocular veneno. Tá? Então, não vem com essa história, nossa, que bonitinho, vou levar para mim. Tá, mas não. Em perseguição, essa aqui se enrola e fica em posição de ataque, essa aqui foge. Cara, as cobras têm medo do ser humano. O ser humano é um destruidor. O ser humano mata a cobra só para ver ela bonita. O que acontece com ela? Se for, você está numa cachoeira. Você está na cachoeira, eu vou falar de cachoeira, porque lá você vai encontrar os dois tipos de cobras. Tá? A cobra é um animal de sangue frio. Então, quando está de manhã, ela precisa ficar esticada em cima de uma pedra para poder pegar um pouco do calor do sol, ou esticada ou próxima de uma rocha, que as rochas esquentam primeiro e ela consegue pegar o calor. Quando é ao longo do dia, ela vai ficar debaixo dessa rocha e ela não gosta de ficar à vista pegando sol, não. Mas se ela tiver que sair, ela vai sair, pegar um trieiro e vai embora. Se for para a cachoeira, qual horário você deveria ir para a cachoeira? Um horário ali entre 11 horas da manhã, entre 10 e meia, 11, no máximo meio-dia. Por quê? Porque é um horário onde as cobras diurnas ainda estão paradas, as cobras estão esquentando, pegando calor no corpo dela, e as cobras noturnas estão escondidas. Aonde que elas escondem? Locais úmidos que tenham pedras. Então essa cobra pode ficar atrás do espelho d'água da cachoeira. Nunca vá atrás do espelho d'água da cachoeira. Nem a pau, né? Você pode encontrar uma serpente venenosa lá. Bom, aqui tem uma foto de uma cascavel. Olha como é que termina o rabo dela, tá vendo? É afilado bruscamente. Essa é a posição de bote. Ela vai dar o bote em qualquer um. Se ela ficar se sentir encurralada, ela sentir, como é que ela escuta? Não, a cobra não tem ouvido. Ela vai ter um sistema sensorial que permite captar as vibrações. Então, se tiver muita gente gritando, rindo, né, andando rápido, pisando ali assim no meio da mata, ela vai armar um bote ali e ficar esperando o primeiro que aparecer. Ela não tem veneno para todo mundo, mas o primeiro que aparecer lá vai levar. Bom, os ovos desses animais, não só das cobras, mas dos répteis em geral,
eles têm anexos embrionários. Anfíbios não têm. Esses anexos embrionários, o próximo slide eu vou explicar de novo isso aqui, tá? Vou mostrar o slide que tem eles lá. Mas são anexos embrionários que vão permitir o desenvolvimento do embrião sem necessidade que o animal choque esses ovos. Então é comum você andar por aí, por exemplo, você está numa praia e você começa a cavar e de repente acha ovos de tartaruga ali. É comum achar mesmo, ainda mais assim as praias do Nordeste. Inclusive tem algumas ONGs que mapeiam esses ninhos e isola a área, né, que o turista não chegar perto. Então, o jacaré bota ovo, e as cobras botam ovos e vão embora. Não precisa chocar, tá? Por quê? Porque tem anexos embrionários, que eu vou explicar no próximo slide. Dentes pontiagudos, na maioria, exceto em quem? Os quelônios. Quem são os quelônios? Tartaruga, jabuti, cágado. Temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Professor, volta o slide. Beleza, estou voltando o slide aqui. Tem gente que gosta de printar, gosta de... E o melhor que tem é você copiar esse slide, né? Você não esquece tão cedo essa história. Deixa eu voltar ali. Esse aqui, né? Esse slide aqui. Beleza? Deixa eu ver se é esse mesmo. Aí, beleza. Deixa eu colocar lá e esperar lá o menino copiar. Esperar 2 minutos, hein? Vamos lá. Quem for bonito, conta comigo. Já foram 15 segundos. 20 segundos. Vamos esperar 30 segundos, né? Para ficar legal. Beleza, 30 segundos aí. Vamos em frente agora. Bom, ovos com anexos embrionários. Esses anexos, eles permitem que os ovos que o embrião desenvolva, mesmo sem a presença de alguém para chocar. Os dentes são pontiagudos. Quelônios não têm dentes. Sistema digestório completo. E esse sistema digestório, ele não termina em ânus. Ele termina numa cloaca. Assim como dos anfíbios também. Então, termina numa cloaca. Tá? Circulação. A circulação desses animais é dupla, fechada e incompleta. O que significa isso? Dupla. Passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo respiratório. Fechada. A circulação, o sangue está sempre dentro de vasos sanguíneos. Incompleta, porque tem mistura de oxigênio e gás carbônico no coração. Observa que eu coloquei aqui na maioria. Por quê? Porque lá nos crocodilianos, a situação é um pouco diferente. Eu vou explicar isso agora. Então, olha só, isso aqui são os ovos que eu falei para você com os anexos embrionários. Podem ser chamados também de membranas embrionárias. A gente vai ter várias aqui. Ó. A primeira delas é o âmnio. O âmnio é a membrana externa. Ó, o âmnio. A membrana que fica cobrindo o embrião. E dentro dessa membrana, a gente vai ter um líquido. Ó, cavidade amniótica com fluido amniótico. Inclusive, a gente, quando falar dos mamíferos, vai perceber que vários desses anexos aqui vão aparecer também nos mamíferos. Então, o embrião está aqui. Essa bolsa maior que está conectada com o embrião aqui embaixo é chamado de saco vitelínico. E lá dentro dele eu vou encontrar os nutrientes, que é o vitelo. Então, é assim. Observa que tem uma bolsa vazia aqui também conectada ao embrião.
Essa bolsa vazia aqui é o alantoide. Então, à medida que o embrião vai recebendo nutriente, ele vai desenvolvendo e vai liberando excretas. Esse ovo aqui está no começo do desenvolvimento do embrião. Se tivesse no final, essa bolsa aqui estaria maior do que essa bolsa aqui. Essa aqui, com o tempo, o saco vitelínico vai murchando e o alantoide vai aumentando de volume, tá? Deixa eu perguntar aqui, tem alguém perguntando. Vamos para... Professor, esse ovo é de todos os répteis ou só das cobras? Não, é de todos os répteis, tá? Cobras, lagartos, crocodilos, todos os ovos vão ter esse mesmo padrão aí, tá? Beleza? Tá, aqui nós temos então a estrutura e o córion. Tá vendo o córion aqui, ó? Essa membrana maior com aqui, ó, tá em volta aqui. Se a gente pegar um ovo de galinha, cozinhar ele, ele vai ter essas estruturas ele também. Lembra quando você quebrou a casca do ovo de galinha que está cozido? Parece que tem um durex ali por baixo da casca. Aquela membraninha bem fininha, parece um durex, aquilo é o córion. Então, o córion é uma membrana que protege todas as outras aí. Então, com essa estrutura aqui, o ovo consegue, o embrião se desenvolve sem precisar de ninguém ali para poder dar calor para ele, nada. Ele desenvolve. Por quê? Porque o réptil também é um animal de sangue frio. Tudo tranquilo aí? Faltam 6 minutos. Dá tempo da gente esperar o almoço aí. Bom, vamos em frente. E eu acho interessante o seguinte. Esse aqui é o coração desses animais. Tá vendo aqui, ó? Coração de quem? Coração de quelônios e de escamados. São animais que a gente chama de animais répteis não crocodilianos. Aqui está o coração desses animais. E aqui falta uma divisória para esse coração aqui, tá vendo? Ó? Esse septo aqui no meio, que ele termina na metade. Isso permite que sangue oxigenado misture com sangue carbonizado. Então, o sangue arterial mistura com sangue venoso, e essa mistura de sangue é o que a gente chama de circulação incompleta. Então, circulação dupla incompleta, fechada incompleta. A gente vai ter 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Então, vai ter um ventrículo que é parcialmente dividido pelo septo de Sabatier. Então, isso aqui chama septo de Sabatier e tem um pedaço faltando aqui nele. Agora, observe o seguinte. Esse coração aqui, então, seria o coração dos animais que são não crocodilianos. Quem são eles? Cobras e lagartos. E do lado de cá? Olha só que no caso do crocodilo, a gente já tem a divisória completa aqui. Só que vai ter uma mistura fora do coração. Tá bom? Essa mistura fora do coração acontece no forame de Panizza. A gente vai ver isso aí nas atividades. Tá? Bom, deixa eu falar para você dos crocodilos, tá, Lais? Falar para vocês sobre os répteis mais famosos da história. Esses répteis mais famosos da história são os dinossauros. Então, o dinossauro é bem provável que nós tenhamos aí o fim de toda uma população de dinossauros por causa de um meteoro que eventualmente caiu no nosso planeta. Ah, professor, conta outra. Não, é o seguinte, esse meteoro é enorme. Estou falando de 25 quilômetros quadrados. Essa rocha, ela tinha um mineral que a gente não tem no Brasil, não tem no mundo em grande quantidade, que é o irídio. Então, na hora que alguém descobriu, lá em Yucatán, na península de Yucatán, no México, são quase 25 quilômetros de profundidade, tem essa... Na hora que escanearam a rocha lá, eles viram uma quantidade imensa lá de irídio.
que pressupõe que, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, um meteoro bateu no nosso planeta e tirou o planeta da órbita por 25 metros, o que favoreceu o surgimento, naquele momento, de um conjunto de eventos. Todos os vulcões entraram em atividade ao mesmo tempo, terremotos, maremotos. Imagina aquela população de dinossauros ali, e do nada começou terremotos, maremotos, tsunamis, erupção vulcânica de todos os vulcões no mundo ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia, houve uma cobertura de fumaça que durou 100 anos. Eu não estou brincando. Imagina quanto tempo uma planta consegue ficar sem fazer fotossíntese. Várias florestas morreram ao mesmo tempo. E como é que a gente sabe disso? Tem uma ciência chamada paleontologia, que estuda, né, esse aspecto aí, e a gente usa o petróleo de fontes fósseis, principalmente fontes que morreram naquele momento, no momento em que a gente estava tendo o colapso da civilização dos répteis aqui no nosso planeta. Os répteis que sobraram, eles não conseguiram ainda, ou não conseguiram evolução para chegar naquele ápice daquele momento, animais com 30, 40, 50 metros de altura, animais do tamanho de prédios de 8 andares, animais que devoravam árvores inteiras, animais carnívoros voadores. Então, uma população extremamente bem-sucedida estava aqui, e essa população só não conseguiu permanecer aqui por causa desse evento dramático aí que aconteceu. Então, meninos, meninas, leiam a apostila de vocês. Na próxima semana a gente termina a apostila de vocês e vamos tentar fazer alguns exercícios aqui. De qualquer forma, a sua apostila, ela é a sua melhor companheira nas aulas remotas. São aulas onde eu estou aqui acreditando que você está estudando aí. Eu estou aqui pensando, nossa, esses meninos vão almoçar correndo, vão dormir durante uma hora, depois vai acordar, pegar a apostila e dar uma lida e fazer a tarefa de todos os professores. Eu acredito nisso. Eu vou almoçar, eu vou tirar uma soneca, mas eu acredito nisso. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Coraçãozinho para todo mundo aí. Ó, joinha para todos. Muito bom dar aula para vocês. Espero vocês na próxima semana. Tchau!